Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. A Folha, na sua primeira página hoje, grita o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e um magote dos seus companheiros. Bolsonaro é indiciado pela PF no caso da venda de joias. Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro em inquérito sobre a venda de joias recebidas de presente pelo governo quando ele era presidente do país. O ex-mandatário é suspeito dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Agora o inquérito deve ser enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que pedirá parecer da Procuradoria-Geral da República. Cabe ao órgão definir se denuncia Buenos Aires. Se isso acontecer, a Justiça decide se o torna réu. Além de Bolsonaro, mais 11 pessoas foram indiciadas, nem todas pelos 3 crimes. Entre os citados, como suspeitos, estão Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, e os advogados Fábio Weingarten e Frederico Wassef. As investigações apontaram que nos últimos dias do governo Bolsonaro, assessores tentaram reaver artigos de luxo presenteados por países árabes e apreendidos pela Receita. Olha, o ex-presidente Bolsonaro não é nenhuma figura que possa ser comparada a uma santa, a uma divindade. Ele tem alguns defeitos, talvez maiores que a média dos seres humanos. Agora, nesse caso, a impressão que fica é que estão calcando um pouco mais do que talvez ele merecesse em termos de investigação. Não estou falando condenação, estou falando de investigação. Se você olhar para trás e ver o que aconteceu em Priscas Eras, quando a Lava Jato ainda tinha prestígio, você vai verificar, por exemplo, se você olhar paralelamente o caso da Petrobras, você vai ver que muitas vezes essa entidade, que é a Justiça, né, age com 2 pesos e 2 medidas. Eu tenho impressão, a minha convicção é que, claro, tem alguma coisa e tudo isso, mas que há uma pressão maior para liquidar Bolsonaro, afastá-lo da vida política nacional. De alguma maneira, ele representa para determinados grupos um enorme perigo. Não estou fazendo a defesa de Bolsonaro. Estou procurando fazer justiça e mostrar para você que nem sempre as coisas acontecem de maneira equânime neste país. Você quer ver? Bolsonaro é defendido por Moro e base de Lula fala em prisão após indiciamento por joias. Quer dizer, a base do Lula quer ver o Bolsonaro morto, estripado, queimado, e o Sérgio Moro, juiz por profissão, faz uma análise mais calma do que está acontecendo e eu vou colocar para você. O ex-presidente Bolsonaro foi defendido pela senador
e ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, União Brasil, Paraná, e por outros congressistas bolsonaristas, após ser iniciado pela Polícia Federal sob suspeita de peculagem, lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso das joias recebidas por governos estrangeiros. O fato é o seguinte: puxa para lá, puxa para cá, empurra, as joias não estão desaparecidas. Se ele fez alguma coisa, roubou as joias, elas estão de novo no patrimônio da União. Então é uma coisa que tem que ser vista também com essas questões, né? com esses acontecimentos. Não é bem assim, roubou. Parece que ele roubou e ficou com as joias. Tem lá uma história de líderes mais próximos ao petista, como André Janones e Gleisi Hoffmann, comentaram o desfecho da investigação. O indiciamento joga mais pressão sobre o ex-presidente às vésperas da conferência conservadora que reunirá aliados dele e o líder da Argentina, Javier Milei, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Moro comparou a situação do ex-mandatário com a de Lula e disse que o petista não foi indiciado aí, entre aspas, abre aspas, por se apropriar de presentes, fechou aspas, recebidos em seus mandatos anteriores. Mesmo durante a Lava Jato, tudo foi tratado como uma infração administrativa, dada a ambiguidade da lei. Os crimes foram outros. Há notável diferença de tratamento entre situações similares, diz o senador Sérgio Moro em rede social. Já o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, uma das principais lideranças evangélicas da política, afirmou que o ex-mandatário sofre perseguição política e disse que não há dano ao erário se o presente tenha sido devolvido à União, prestando irrestrita solidariedade ao ex-presidente. Eu falei em justiça, mas a justiça ainda não está presente nesse fato, a bem da justiça. Quem está tratando disso até este momento é a Polícia Federal. Depois entra no jogo o Ministério Público e depois a Justiça. O senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do ex-mandatário, seguiu na mesma linha, alegou perseguição política a seu pai. Acompanharam-no os irmãos Eduardo e Carlos. Tá aí, tem aqui na Folha, dá para mostrar, Fernando, a declaração do Sérgio Moro, tá aí. Já entre a base do governo, Janones chegou a afirmar que o ex-presidente pode ser preso a qualquer momento. Janones, olhe-se nos espelhos que cercam a sua residência, que enfeitam a sua residência. Estão todos cheios de problemas. Aí é isso, quer dizer, você vê que o Moro lembra que em outros casos semelhantes do presidente Lula, isso foi tratado como uma infração administrativa. Não passa em branco as nuvens, mas não tem essa gravidade. E pega o caso da vacina, falsificou vacina, e aí o Lula tomou vacina antes da hora, quando todo mundo não tinha tomado, ninguém falou nada. Quer dizer, existe um tratamento diferente, não que queiram prestigiar o Lula, querem sufocar o Bolsonaro. Se ele merece ou não merece, você que julga, é outra coisa. Ele não é
nenhum santo, ele tem um monte de pecados, tem pecadilhos, não tem alma democrática e tudo isso. Mas, nesse processo, neste fato, nesta ocasião, é preciso, ficar de olhos bem abertos, porque há uma impressão de perseguição. É contra ele e contra o pessoal da Lava Jato. Estadão aqui, Bolsonaro e 11 aliados são indiciados por desvio de joias. PF cita crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E aí, lá em cima, né, nessa foto aqui, Cirque du Soleil, como ainda não se viu. Grupo traz a São Paulo o espetáculo Cristal, encenado sobre o gelo. Acima, bastidores do ensaio. Essa moça abriu as pernas desse jeito porque ela deve estar com muito frio com o gelo desse ensaio. Deixa eu ver o que tem. Bom, vamos à apresentação que foi feita ontem da regulamentação do arcabouço fiscal, feito pela comissão. A comissão apresentou uma sugestão toda escrita, bonitinha. O que a comissão fez? A comissão era constituída por vários partidos, cada um tinha uma ideia, eles resolveram o seguinte: o que há de consenso foi apresentado. O que há de consenso foi apresentado, foi colocado no relatório. O resto vai para o plenário, vão discutir, vão arrancar os cabelos, vão brigar e vai ter que se chegar a uma conclusão. Tem um monte de coisas, tem carne, não tem carne, o Lula queria carne, aí tiraram a carne, e proposta inclui carro elétrico no imposto do pecado, sexta fica sem carne. Grupo da Câmara apresenta plano para regulamentar reforma tributária, com votação até o dia 18. Eu estou achando que estão se precipitando. Carne está fora dos itens que podem ter imposto zerado. Apostas esportivas ficam sujeitas ao imposto seletivo, o chamado imposto do pecado. Isso tudo vai ser discutido durante a semana. Cada setor que defende esse ou aquele produto tem uma opinião diferente, os lobbies estão soltos, as pessoas têm medo de que o seu setor seja mais taxado, trabalham para ter uma taxação menor que hoje, alguns setores vão ter, feitas as contas, impostos mais pesados, a alíquota 26,5%, né? É alta essa alíquota geral, e vamos ver o que vai acontecer. Eu estou achando que o tempo, dia 17, não dá, né? Hoje é dia 5, 12 dias para discutir um catatal que envolve toda a tributação brasileira, pelo menos a tributação que arrecada, a parte arrecadatória. Eu estou achando meio perigoso, isso não tem que correr, não. Demorou tanto, analisa com calma, coloca um pessoal que sabe para analisar. É um fato grave, uma lei gravíssima, importantíssima, que traz em seu bojo, enfim, o andamento da economia brasileira. Tem que tomar cuidado. Não precisa correr. Dia 17, espera aí. A comissão apresentou seu trabalho,
Agora tem um monte de coisas que não foram tratadas. Aqui tem uma outra história: político aliado de ex-presidente alvo de caso de vacinação. A polícia avançou nas investigações que apuram o esquema de fraudes na vacinação da Covid após o indiciamento do presidente Bolsonaro, tal apreensão de endereços ligados ao Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias. Também teria montado uma estrutura criminosa para falsificação de atestados de vacina e tudo isso. Tinha gente que precisava viajar. Ah, eu preciso viajar. Ih, faço exame e estou com Covid, não posso ir. Como é que eu faço? Ah, meu filho, aí na rua tal, número tal, tem um rapaz que é ligado a Duque de Caxias, ele quebra o seu galho, arranja para você um atestado de vacina, de sanidade e tudo. Lembra aquele cachorro, o Joca, que morreu numa viagem de avião, cujo destino foi errático, ir de volta e tal? Pois é, ele já tinha, diz o laudo, que ele tinha um problema cardíaco. Agora eu vou dizer, o que ia passar em brancas nuvens. Agora ele foi submetido a um tremendo calor, ir de volta, e tinha que viajar 3 horas, viajou não sei quantas, enfim, triste. Olha, tem uma notícia sobre a indústria nacional que eu gostei. Gradiente abre empresa de energia solar e quer ser líder em microgeração. Com investimento de 50 milhões, companhia planeja atingir 10% do mercado nos próximos 5 anos e se tornar marca de referência, diz o empresário Eugênio Staub. Staub diz que há no país 2.000 instalações diárias de painéis solares em casas em pequenos negócios. Enfim, ele teve problemas, crise econômica, enfim, a fábrica dele foi para o vinagre, mas a Gradiente fabricou materiais, som de altíssima qualidade. Se você observar, você vai ver que ainda são vendidos na internet os aparelhos Gradiente e alcançam um preço importante porque são considerados de boa qualidade. Também eles compraram, eu me lembro, uma fábrica de toca-discos daquela época, toca-bolachão Garrard, que era o toca-discos mais importantes da época e tal. Importante também foi a vitória trabalhista nas eleições do Reino Unido. Aqui, o novo primeiro-ministro, Keir Starmer, chegando para votar com a sua mulher Victoria em Londres após divulgação de pesquisa. Ele agradeceu aos eleitores em rede social. Em lavada, trabalhistas elegem premier britânico. Você vê que não é só a direita que cresce, essa história direita, o perigo nazista, o perigo fascista está subindo, ganhou na França. Aí ganhou a esquerda. Tira os conservadores, tira a centro-direita do poder e entra a centro-esquerda. O Partido Trabalhista vem caminhando de uma posição mais à esquerda, mais para o centro. Os ingleses, como diz um amigo meu, estavam de saco cheio com os trabalhistas e eles acabaram com os conservadores. Eu troquei. Com os conservadores, a minha consciência gritou. Esse grito que você ouviu foi da minha memória. O trabalhista Keir Starmer foi eleito novo primeiro-ministro britânico, colocando um ponto final em 14 anos de governos conservadores, hoje representados pelo premier Rishi Sunak.
Pesquisa de boca de urna da eleição no Reino Unido indica que o Partido Trabalhista, liderado por Starmer, obteve 410 assentos dos 650 da Casa dos Comuns, dobrando sua presença no parlamento. Olha, vai mudar muito da política britânica. Vai mudar muito da política britânica. Olha, domingo nós vamos ter eleições também no Irã. Quer dizer, eleição no Irã, conversa mole, porque é uma teocracia. O Ayatollah lá em cima que escolhe quem pode ou não pode ser o candidato. Também aqui o Maduro faz isso. Não pode ser candidato. E aí, segundo turno está entre ultraconservador e reformista. Ah, não, é hoje. Eu me enganei, é hoje. Ainda bem que a minha consciência gritou. Ocorre nesta sexta-feira sob sombra de alta abstenção. Aí diz, a Folha diz aqui alguma coisa sobre Irã. Irã tem 89 milhões e 800 mil habitantes. Tem o PIB, etc., IDH, teocracia islâmica. Hezbollah diz ter lançado mais de 200 foguetes contra Israel. Já o Netanyahu ontem fez uma advertência, né? O Hezbollah está no sul do Líbano, que corresponde ao norte de Israel. É também ligado ao Irã, servo do Irã, assim como o Hamas, e isso pode levar a Israel ter que abrir, isso não é bom, uma nova frente para retalhar no Líbano. Esse pessoal está no Líbano. A ofensiva do Hezbollah acontece após um ataque aéreo perto da cidade de Ciro, no sul do Líbano, matar Mohamed Nasser, um comandante regional do grupo, na quarta-feira. Olha, Rússia avança sobre cidade estratégica na Ucrânia. Chasiv Yar. Não sei o que vai acontecer. É Chasiflar. Aí, eu não sei se é Lar ou Yar, que a letra eu não estou entendendo. Não conheço a cidade, é na região de Donetsk, é importante estrategicamente. A Rússia está aparentemente ganhando a guerra lá. O Putin começou a falar em paz. Apesar de falarem a mesma linguagem, Putin e Xi competem historicamente entre si por influência na Ásia Central. De todo modo, deram uma demonstração prática de seu alinhamento ao aproveitarem a reunião para lançar mais uma manobra naval de patrulha conjunta no Pacífico. Também na semana que vem, enquanto a OTAN se reunir, Putin terá um trunfo diplomático com a visita do premier indiano Narendra Modi a Moscou. É isso. Então, está quente, na Europa e o Oriente Médio estão quentes. E a Europa tem no domingo, segundo turno das eleições francesas. As eleições francesas foram ganhas pela direita e extrema-direita. Os setores mais à esquerda e ao centro se reuniram. Lá pode ter mais de um candidato, de dois candidatos no segundo turno. Então, a grande maioria dos terceiros colocados ou dos segundos, sobrou o primeiro com mais chance, se colocam numa posição única, os outros renunciaram, para poder enfrentar, reduzir a vitória
da direita na França. Não vão mexer no resultado, mas podem reduzir o tamanho da vitória direitista na França. Reforma tributária pode elevar tarifa de água em 18%, diz setor. Agora vem corte de 25,9 bi anunciado é insuficiente, dizem economistas. E a Folha faz um editorial dizendo que não acredita nisso. Governo muda de atitude, mas corte é ilusório. Embora bem-vindas, interrupção da verborragia irresponsável de Lula e revisão pontual de gastos não tornam a política fiscal menos insustentável. É aquela distância que o PT gosta de fazer entre a retórica e a realidade. Aliás, o Lula vai estar hoje inaugurando, inspecionando obras em Diadema, no ABC, que muita gente chama de ABCD. O Marcos Lisboa publica um extenso artigo que eu recomendo, que é uma coisa assim, banho de água fria. Olha, problema do mercado foi ter acreditado na economia do Brasil. Aí ele começa assim. A piora sensível dos mercados ativos, câmbio, juros e bolsa, neste ano, gerou ondas de críticas, reclamações de complô orquestrado por agentes privados em meio a críticas do Banco Central que teria sido capturado pelo mercado financeiro. Se as teses fossem verdadeiras, os fundos que investem em vários mercados, multimercados do Brasil, estariam ganhando bastante dinheiro apostando contra o Brasil. Desvalorização do real, aumento das taxas de juros, queda da Bolsa de Valores. No entanto, não é isso que os dados indicam. Pelo contrário, e aí vai por aí adiante mostrando que essa promessa de luz na economia brasileira vai se esvaindo. Devagarzinho, devagarzinho. O Lula vai falando, vai ajudando a abrir a sepultura. A ala do governo quer corrigir benefícios só pela inflação. Proposta vista como estratégica para vencer resistências de Lula, já descartou desvincular a Previdência. Ele não quer desvincular e é um prejuízo, aí tem que escolher, é um prejuízo para quem recebe Previdência, os outros são corrigidos, querem ser corrigidos igual. Aí não, vamos deixar só pela inflação. É duro você tirar, um privilégio não, tirar um ganho. Ah, não, vamos reduzir isso. É duro você reduzir salário, qualquer coisa, aposentadoria. Aí a Folha conta que o Pix terá a opção de pagar por aproximação. Começa no ano que vem, pelo menos é a promessa. Tem uma discussão sobre hospitalização. São Paulo dá prêmio para a PM que convencer o usuário da Cracolândia a se internar. Deixa eu ver. Globo. Olha a manchete do Globo. Aí, carro elétrico e bets pagarão imposto do pecado. Carnes ficam fora da lista dos isentos. Aqui o pessoal na Grã-Bretanha comemorando a vitória dos trabalhistas e está aqui ouvindo Haddad, entre Lula e Campos. Vamos até dezembro numa boa, o Lula com o Campos. Pronto. Estamos chegando ao final, minha gente. Sexta-feira nós vamos voltar na segunda, se Deus permitir, e eu vou agora à parte mais importante do jornal,
vamos nomear os nossos ouvintes, telespectadores, astronautas, como diz o Lula, os astronautas da internet. Maria Araújo, Erenildo Pereira, Marcos Espíndola, Richard Seba, Leni Almeida, Samuel Brown, Alaor Doran, Ginês Ramos, Manassés Andrade, Fernando Sobral, José Dalvo, Rosimeire Evandra, Noêmia Mendes, Onofre Gonçalves, Marcos Matsushita, de Paulínia, São Paulo, Marcelo Gonçalves, de Olambra, São Paulo, Stanislau Wisniewski, de Carambeí, Paraná, e Nadélia Bertoletti, de Andradina. Pessoal, tem um pessoal no exterior também que assiste, a gente não pode dar a todo mundo, muita gente no Japão, Portugal, na Irlanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, a vocês todos, Grã-Bretanha, muito obrigado pela audiência, esteja conosco em todas as nossas plataformas, na próxima segunda-feira, bom fim de semana. Tchau.